Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está em Jó, capítulo 18, versículos 5 a 7. Diz assim: Por certo, a luz do perverso se apagará, as faíscas do seu fogo deixará de brilhar, a luz de sua tenda se escurecerá. A lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá. Os passos confiantes do perverso serão encurtados. Será arruinado pelas próprias tramas. Este texto nos desafia a pensar sobre o que um indivíduo amigo, né? Amigo de Araque, amigo da onça, de Jó, chamado Bildade, começou a ter um diálogo com ele, e ele conta umas histórias para ele, como que deixando ele sentir que ele não passa desse personagem que ele começa a pincelar, né, dar um autorretrato, né, de um indivíduo que está fadado a ser o pior traste, ou receber a pior condenação que se possa imaginar, os piores castigos que se possa imaginar, apesar que em meio a mais famigerada tortura, Jó passava naquele momento, né? Mas ele começa a contar uma história para Jó, para deixar Jó mais torturado do que estava, né? Acarretar mais tortura sobre Jó, não medindo o tamanho do infortúnio que ele vivia naquele momento. Parece que ele tinha prazer em ver, né? Por isso que eu disse, amigo de Araque, amigo da onça. Parece que ele tinha prazer em ver a dor daquele que era o seu próximo naquele momento, né? Mas é um interessante que ele fala aqui da luz, né? Da luz que pode um dia se extinguir, da luz que um dia pode se esvair. Interessante que eu estava vendo assistindo, aliás, um trabalho, né, feito por uma profissional chamada Astrid, né, lá no Fantástico, e ela conversava com um cidadão e falava para ele: olha, eu vejo que você tem uma luz, você tem uma luz extraordinária, mas aquela luz que ela via ali não é uma luz espiritual, não era uma luz porque ela, infelizmente, não estava tendo a condição de ter essa percepção da luz que nós estamos querendo falar dela aqui nesse texto. E é interessante que essa luz está sobre todo aquele que passa a viver para Deus, aquele que se aproxima de Deus, aquele que se achega a Deus, aquele que se une a Deus. Uma vez uma pessoa observava muito a minha esposa na fila do banco, e quando eles chegaram já no final lá e tiveram um encontro, ele puxou o assunto com ela e disse: olha, você é evangélica, né? Eu disse: sou. Porque eu percebi que eu via sobre você uma auréola muito grande de luz. E aí o papo desenvolveu, o papo rolou, o papo cresceu, né? E depois eles se despediram e foram embora e tal. Mas uma coisa a minha esposa carregou com ela: a satisfação, a gratidão a Deus por dar a ela essa condição de fazer a sua luz brilhar.
É interessante que a palavra de Deus diz: se o teu corpo, os teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo será luminoso, dando a entender que aquilo que você percebe, aquilo que você procura encher sua vida, né? Ou preencher sua vida com o mais puro, com o mais verdadeiro, com o mais valoroso e assim por diante, né? E se tratando de coisas boas para absorvermos nesta vida. Mas, então, isso está para todos, não é só a minha esposa, não é só eu. Alguém também já falou para mim uma vez alguma coisa semelhante. Mas isso é privilégio de uns e não de outros? Alguém pode perguntar, mas por que eu nunca vivenciei isso, nunca tive essa experiência, nunca alguém me falou disso? Mas pode ter certeza que se você se entregar a Jesus, como eu, como minha esposa teve, um dia nós nos entregamos a Ele. Essa entrega, ela exige arrependimento. Um dia a gente se arrependeu dos pecados e entregamos nossa vida a Ele, Jesus. E Ele entrou na nossa vida. Por isso que Bildade, vendo o aconchego de Jó a Deus, vendo a proximidade que ele tinha com o seu Deus, ele começa a falar com ele de forma a tentar como que desanimar ele de exercer tanta fé, de fazer brilhar tão forte a sua luz, ao ponto de querer, não diretamente, mas indiretamente, falar para ele que, olha, o perverso que parece com você, em outras palavras, ele estava ali como que influenciado, né, por aquele que é o nosso inimigo, que é sempre nos acusar. O Espírito Santo, ele não nos acusa. Por isso que quando você estiver conversando com alguém, e esse alguém começar a tecer uma conversa acusatória, uma conversa como que de disputar com você, então tente levar a situação, se não der, fuja, saia de perto. É o melhor que se pode fazer. E naquele momento Jó teve que ouvir, e ele ouviu muita coisa. E aqui no versículo 5 diz a palavra que Bildade disse assim: por certo a luz do perverso se apagará. Isso aqui é como que uma indireta, né? Uma carapuça. Por certo a luz do perverso se apagará. As faíscas de seu fogo deixará de brilhar. Como que você está pensando que você é aquele mesmo que as pessoas têm visto e têm percebido, mas eu não consigo ver isso não, eu vejo isso. Mas pode ficar sossegado, que sua casa vai cair um dia. Era como que um desejo maligno da parte dele. Né? As faíscas do seu fogo deixará de brilhar, quer dizer, a vida vai ficar ruim, né? Imagina, o fogo é o ardor que eu tenho pelas coisas da vida. O entusiasmo que eu tenho, e por falar em entusiasmo, né? Essa palavra vem do grego, né? Que quer dizer Deus dentro de você. Ser entusiasmado é coisa de Deus. Ter entusiasmo é uma coisa muito forte que está ligado à ideia de Deus em você. Né? Então, essa faísca de seu fogo que deixará de brilhar, que ele está dizendo, isso é algo muito sério, né? É o brilho de Deus, né? É aquele ardor, aquele fogo de Deus em você que te faz vibrar pelas boas coisas, né? Que te deixa entusiasmado, né?
Aí o versículo 6 diz assim: a luz de sua tenda se escurecerá, a lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá. Eu, ouvindo uma conversa assim, sentindo que era um embate contra mim, eu já diria: olha, eu rejeito isso. Né? Está repreendido isso, em nome de Jesus. Mas, se formos pensar bem, o que ele está falando sobre aquele que não tem Deus é uma realidade. Né? Ele pode estar hoje daquele jeito, igual a repórter lá, o profissional da área da comunicação disse, né? Astrid, olha, sua luz, você tem uma luz que está brilhando muito. Mas naquela situação, é o sinal de que essa luz pode, como está dizendo aqui, um dia apagar. E até a luz da sua casa, até o brilho que possa existir na sua casa pode apagar um dia. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Olha só o que ele diz: os passos confiantes do perverso serão encurtados, será arruinados pelas próprias tramas. Será arruinado pelas próprias tramas. Os passos confiantes do perverso serão encurtados. Em outras palavras, ele vai para a vala. O paletó de madeira vai fechar. Né? Mas graças a Deus que a gente pode olhar para outra situação e pensar que aquele que teve um encontro com Jesus, a história muda. Aquele que teve um encontro com Jesus, a luz dele vai brilhar para sempre. A luz dele nunca vai se apagar. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí eu gostaria de terminar lendo uma poesia que alguém escreveu, ou alguém fez um dia, uma tal de Anne Johnson Flint. E quem traduziu para a nossa língua foi Mário Barreto França, né, um grande poeta evangélico do passado. Né? Então, começa assim essa poesia. Para brilhar nesta vida, se Jesus é quem te convida, sua lâmpada sou eu. Não é para claro ambiente, nem para lugar refulgente, mas para onde a treva desceu. Esta lâmpada sadia não é para a luz do dia, mas para lugares sem luz, onde o crime e o mal se aliam, onde ovelhas se extraviam e o erro os homens conduz. E como quem crê e ama, brilha no mundo, qual chama em noite de escuridão, possa eu luzir, ó Mestre, em meio à treva terrestre, teu farol de salvação. Que isso possa ser uma realidade na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.